Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí mais conteúdos de ciências. Então vamos observar o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje, aula 20, que traz aí o seguinte para a gente: misturas homogêneas e heterogêneas, transformação química e separação de materiais. E no detalhamento, separação de misturas. Então fiquem ligados aí que a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo. E nessa aula a gente vai estudar um pouco mais sobre a separação de misturas. Nós já sabemos que misturas, são junções ali de substâncias, que podem ser heterogêneas ou homogêneas. Então, existem processos para que possa realizar a separação dessas misturas. E é o que a gente vai observar a partir de agora. Então, a gente está observando aí algumas imagens que estão relacionadas com esse processo de separação de misturas. Primeiro que a gente está observando aqui, este senhor aí com essa peneira grande, ele está fazendo uma ventilação, separando a casca ali do material onde a gente está observando, das sementes, por exemplo. São atividades que a gente já vem realizando aí há muito tempo, As pessoas que trabalham ali com agricultura fazem esse tipo aí de atividade como a gente está observando, Na sequência das imagens você pode observar também outros exemplos, A gente está observando essa atividade que acontece ali principalmente no garimpo, onde é separado ali os materiais ali mais preciosos, como o ouro, por exemplo, da areia, entre outros, onde é utilizada aquela bateia ali, aquele material, como para separar da água, por exemplo, E aí, seguindo aí a nossa imagem, a gente continua observando outros exemplos, dessas separações. Aqui a gente está observando a pessoa tá catando o café. Parece feijão, mas se você olhar bem aí, é o café, o grão do café sendo selecionado para que possa ser comercializado, por exemplo. Então são atividades aí que acontecem e onde temos o emprego ali da separação dessas misturas, como a gente pode observar. Mas vamos entender um pouco melhor aí sobre a separação de misturas. Vamos ler um pouquinho aí na nossa próxima imagem, olha só. Separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes, certo? A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos, Ou você quer separar ali a casca de uma semente, por exemplo, como a gente viu no comecinho daquelas imagens, entre outras atividades aí onde você precisa separar algo daquele produto que você deseja, Então é aplicada ali essa separação de misturas, como a gente pode observar. Vamos ver também agora um pouco sobre os processos de separação de misturas. Olha só. O processo de separação pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos. Tipo de mistura, e aí a gente tem dois tipos diferentes, como nós já conhecemos, misturas homogêneas ou heterogêneas. A natureza dos elementos químicos que formam as misturas e também densidade, temperatura e solubilidade dos elementos. Então, esses processos aí de separação de mistura vão acontecer de diversas formas, mas é preciso levar em consideração esses aspectos aí que a gente pôde observar, para que seja empregada um tipo específico ali de separação de mistura, para o que você deseja separar. E aí a gente vai observar, a gente falou que é preciso levar em consideração um aspecto do tipo da mistura, homogênea ou heterogênea, para que você possa aplicar a técnica correta. A gente vai ver, inicialmente, a separação de misturas homogêneas. A gente vai ver quais são os processos aí relacionados. As misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase, como a gente já estudou. Os principais processos de separação dessas misturas são destilação simples, destilação fracionada, vaporização e liquefação fracionada, certo? Então a gente tem aí alguns dos principais tipos de separação de misturas homogêneas e a partir de agora a gente vai observar cada um deles. O primeiro que a gente observa aí é a destilação simples, olha só. É a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição. Só para lembrar, o ponto de ebulição é justamente aquela temperatura onde
o líquido ele passa para o estado gasoso, né? Quando a gente tem ali algo que começa a ferver, né? A água fervendo, por exemplo, quando ela começa a ferver, ela está começando também a passar para o seu estado gasoso, que é o vapor de água, por exemplo, certo? Vamos ver o exemplo lá na nossa imagem. A água com sal é submetida à temperatura de ebulição e evapora, sobrando apenas o sal, né? Então, como a gente pôde observar, a gente trouxe exemplos também da água com sal, como um exemplo de mistura homogênea. Como é que a gente vai fazer para tirar o sal dessa água, depois que você já misturou ali o sal na água, né? Então, precisa aplicar a destilação simples, como a gente pôde visualizar. E aí, no caso, vão ser levados a alta temperatura e essa água ela vai evaporar e vai ficar somente lá os cristais de sal. A gente tem uma imagem que explica um pouco como que acontece esse processo, olha só. Aí nós temos a destilação simples, né? Então, olha aí, realizada em laboratório, nós temos o seguinte. Vai ser utilizado aí esse material, né? E aí a gente tem aqui o balão de destilação, né? Nesse balão aqui, ó, é onde está a água com o sal, está aqui dentro. A água e o sal dentro desse balão. E aí vai ser aquecido, a gente tem essa chapa de aquecimento, né? E um termômetro ali para verificar a temperatura, certo? Quando chega no ponto de ebulição da água, ela começa a evaporar, certo? E a água, o vapor de água, ele vem para esse condensador, certo? Ele vai ficar localizado nessa região aqui, ó. O vapor de água fica localizado aí no condensador. O vapor ele vai condensar, né, retorna para o seu estado líquido, ela vai sair por essa outra região aqui, e o sal ele fica concentrado lá no balão, como a gente pôde observar, né, somente o sal. E aí então dessa forma a gente consegue separar o sal da água, certo? Essa é uma destilação simples porque envolve um sólido e um líquido. O sólido no caso era o sal e o líquido a água. Certo? Então, utiliza-se aí esse método para fazer essa separação, que é a destilação simples, certo? Envolvendo um sólido e um líquido. Quando você tem dois líquidos misturados, né, uma outra mistura homogênea, como é que a gente vai fazer para separar esses dois líquidos? No caso, a gente vai utilizar o método da destilação fracionada. Vamos observar como que acontece. A destilação fracionada é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que se obtenha o líquido que tem o maior ponto de ebulição. O exemplo que a gente vai observar da destilação fracionada é a separação da água da acetona, certo? Então a gente tem a água, que também é líquido, e a acetona, outro exemplo de líquido. Estavam misturados e a gente precisa separar. Vamos observar então na próxima imagem como que é feita a separação da água da acetona, né? Separar a água da acetona. Então olha aí, novamente a gente tem lá um equipamento, né, no laboratório, e a gente tem essa chapa de aquecimento, né? Aqui as temperaturas, ela vai aumentar a temperatura do balão. E aí, dentro do balão, a gente tem aqui, ó, água e acetona, aqui dentro, certo? Aumentou a temperatura, o que vai acontecer? Os líquidos, eles vão entrar ali no seu ponto de ebulição, certo? A acetona, ela entra em ebulição mais rápido ali do que a água. O ponto de ebulição dela é mais baixo, então ela vai evaporar, né, primeiro, e o vapor de acetona, ele entra no condensador, como a gente está visualizando. Olha o condensador aqui de novo. O vapor de acetona, que evaporou primeiro, fica nesse condensador e sai aqui, ó, nesse copinho que a gente está visualizando, né, que é um becker pequeno, sai então a acetona líquida. E depois, né, lá no balão, ficou concentrada a água porque o ponto de ebulição dela é diferente, né, vai demorar um pouco mais. Então a água, como entra no seu ponto de ebulição depois, fica lá no balão e a acetona, que já evaporou primeiro, vai ser condensada, depois é eliminada ali naquele copinho, como a gente pôde observar. Um outro método que a gente observa é a vaporização. E a vaporização está relacionada ali com o sal, né? O exemplo que a gente vai trazer para vocês é o sal, como você visualiza nessas imagens, né? Parece ali um grande deserto, né? Parece areia, mas é sal, certo? Então, olha aí, vamos entender um pouquinho sobre a vaporização, depois eu falo mais do sal.
também conhecida por evaporação. A vaporização consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente líquido é perdido, né? Então a gente tem aí, ó, esse outro processo, que é a vaporização, e na imagem a seguir você observa que o exemplo que a gente vai observar é o processo para obtenção do sal marinho, né? O sal que a gente utiliza aí para temperar os alimentos, por exemplo, ele vai ser obtido aí dessa forma. Olha só, o sal marinho, né? Então, o que a gente está observando nessa imagem? A gente tem aí, ó, uma salina, né? Então, olha só, deixa eu anotar aqui para a gente não esquecer. Aí nessa imagem, essa área que a gente está visualizando, nós temos aí uma salina, que é justamente essa região aqui de onde eles vão retirar, né, o sal marinho. Então, o que acontece? Pega um pouco da água do mar, né, a água salgada, e ela fica represada, olha, nesses tanques. E esses tanques, eles são bem rasos, certo? O que vai acontecer? Essa água ela vai evaporar devido à ação natural aí do sol, do vento, né? A água evapora, né, na forma aí, ó, de vapor de água, e fica somente os cristais de sal, tá? E aí essa pessoa que trabalha aí na salina, como a gente está observando aqui, ó, ela vai coletando e formando esses montes aqui, ó, de sal, como a gente está observando, tá? Então dessa forma acontece a vaporização. O líquido evaporou, que no caso era a água, e aí a gente ficou somente os cristais, né, que estão aí na forma sólida, que é o cristal do sal. Então, dessa forma, a gente obtém o sal marinho, certo? Então, a gente pôde observar esse processo da vaporização, né, o outro processo de separação de mistura homogênea. O outro exemplo que a gente vai observar é a liquefação fracionada. Vamos observar aí. A liquefação fracionada é realizada através de equipamento específico, no qual a mistura é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Então, nesse caso aqui, ó, da liquefação fracionada, a gente já vai ter substâncias, né, que estão no estado gasoso. Olha aí, ó, a mistura é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Tá? Para que possa ser separado, esses gases vão ter que passar para a sua forma líquida. Após isso, passam pela destilação fracionada, que a gente já viu anteriormente, né? Mas para complementar esse processo, a gente utiliza esse processo da destilação fracionada. E são separados conforme seus pontos de ebulição. Por exemplo, separação dos componentes do ar atmosférico. Então, como eu disse, o exemplo que a gente trouxe é o da separação dos componentes do ar atmosférico, né? Então, a gente vai utilizar a liquefação fracionada. Como nós já sabemos, o nosso ar atmosférico ele é um composto ali, né, de uma mistura de gases. A gente vai ter oxigênio, nitrogênio, entre outros gases, inclusive vapor de água presente aí no ar. A gente consegue visualizar? Não, né? Mas a gente sabe que tem todos esses gases aí envolvidos no ar atmosférico. E para que a gente possa separar cada um deles, a gente vai utilizar a liquefação, aí como a gente visualizou, né? A primeira parte é fazer com que esses gases passem para o seu estado líquido. Olha aí, liquefação, né? Vai sair do gasoso para o líquido. Depois que ele está no estado líquido, aí vai entrar a destilação, como a gente observou lá, certo? Da destilação vai acontecer da forma que a gente visualiza nessa imagem. Olha aí, utiliza-se essa torre aí de destilação, né? No meio dessa torre, dentro dela, a gente tem placas perfuradas que permitem a ascensão, né, a subida aí de gases e a queda dos líquidos. Então, olha só, a gente teve lá a liquefação, né? O gás veio para sua forma líquida e aí ele foi inserido nessa torre aqui que a gente está observando. Dentro dessa torre, como eu falei para vocês, tem essas placas perfuradas. Por quê? Porque por esses furos, vai poder passar o ar, certo? Vai poder passar no seu estado gasoso. E aí, esse material aí no estado gasoso, ele vai conseguir subir, ó, vai fazer a ascensão dos gases e embaixo fica o líquido, né? Os líquidos vão se depositando aqui embaixo. Então, à medida com que esses gases atingem a sua temperatura de ebulição, cada uma vai ter uma temperatura diferente, como, por exemplo, o gás nitrogênio, olha só, subiu, né, fez a ascensão desse gás
e ele vai, ó, ser eliminado por aqui, ó, gás nitrogênio. Temos também, ó, o gás argônio e o oxigênio líquido, né? O líquido, como eu disse, fica mais embaixo, então nós temos aí a obtenção do oxigênio líquido, certo? Tudo isso envolvendo o ponto de ebulição desses materiais, né? Cada um tem um ponto diferenciado, para que possa ser feita a separação desses elementos. Como eu disse, todos eles são gases, né? Estão presentes aí no ar atmosférico, e para que seja feita a separação deles, o processo que vai ser utilizado é esse. Primeiro eles são transformados, passam do seu estado gasoso para líquido, que era a liquefação, como nós vimos. Depois, né, do líquido, eles vão passar para o gasoso novamente, dentro daquela torre, né? E à medida com que eles vão atingindo o seu ponto de ebulição, eles vão ascendendo dentro daquela torre, vão subindo ali dentro, né? E aí, o que é mais líquido vai ficando mais embaixo, como você observou, né? O oxigênio líquido saindo por ali. Tinha o argônio e o outro gás lá, como a gente pôde observar, né? O gás carbônico, por exemplo, certo? E aí a gente visualizou, então, como acontece ali essa separação dos gases, tá? Então, a gente viu a separação de misturas homogêneas. Agora, a gente vai observar a separação de misturas heterogêneas. Observa aí a próxima imagem. As misturas heterogêneas são aquelas que têm duas fases. Os principais processos de separação são centrifugação, filtração, decantação, dissolução fracionada, separação magnética, ventilação, olha, temos mais, levigação, peneiração ou tamização, flotação, floculação e catação. Olha aí, então são bastante processos aí de separação de misturas heterogêneas, e o que a gente vai observar agora, o primeiro deles que a gente vai observar é a centrifugação. Olha aí. A centrifugação ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do que é menos denso, né? Então, levando em consideração essa propriedade aí dos materiais, que é a densidade, vai ser utilizada essa centrífuga para ser feita essa separação. Então, olha aí, nessa imagem, você está observando um processo de centrifugação, certo? Esse material aí que vocês estão vendo, que parece uma caixinha branca, é justamente uma centrífuga, é ela que vai fazer esse processo. Na outra imagem, a gente vai ver o exemplo que foi utilizado para o processo de centrifugação. Então, a gente tem aí, ó, a centrifugação. No processo, ela pode acontecer, ó, no processo de lavagem de roupas, a qual separa a água das peças do vestuário, e separação dos elementos que compõem o sangue, né? Quem já lavou roupa em máquina sabe que primeiro ela vai enxaguar, né? A roupa vai bater ali primeiro, depois ela tem que secar. Quando a máquina está girando bastante ali, ó, a gente está nessa fase de centrifugação. Ela está girando justamente, né, para que a água, na sua forma líquida, no caso, deixe ali aquelas roupas e as roupas já saem um pouco mais secas, né, da máquina, por exemplo. Tem máquina que já tira a roupa ali sequinha, né? Tem algumas que ela já saem mais ou menos. O outro exemplo que a gente observa é a separação dos elementos que compõem o sangue, que é justamente essa imagem que vocês estão observando aí, ó. Então, nós temos aí a centrífuga, e nessa centrífuga, você está visualizando aí que na mão desse técnico aí do laboratório, por exemplo, né, desse cientista, aí, enfim, temos aqui um tubo de ensaio. Esse tubinho de ensaio aqui, ó, ele vai ser adicionado nessa centrífuga, vai ficar localizado aqui dentro de dessas regiões aqui. Esse que a gente está vendo, ele já passou pela centrifugação. Como é que a gente sabe? O que tinha dentro desse tubo de ensaio era sangue, certo? O material aí que foi feita a centrifugação era o sangue. O nosso sangue, como a gente observa, ele é todo vermelho, né? Depois que ele passou ali pela centrifugação, o material mais denso, ele fica localizado aqui na parte de baixo desse tubo de ensaio. Deixa eu apagar o resto das informações para a gente visualizar melhor o tubo de ensaio. Então, olha aí. Ele fica, o material mais denso, que são os elementos figurados do sangue, ficam nessa parte de baixo, né? Se depositam aí no fundo do tubo de ensaio. E essa parte amarelinha aqui, ó, é o plasma, né? Que é a parte mais líquida do nosso sangue. Então, dessa forma, a gente consegue fazer essa separação da parte líquida do sangue, que é o plasma, dos elementos figurados, que são as hemácias, as plaquetas, por exemplo, tá? Então, é um método aí que é muito utilizado nos laboratórios, né, para quando se é feita um exame de sangue, por exemplo, para fazer a contagem, né, das hemácias, das plaquetas,
enfim. O outro método que a gente vai observar de separação de mistura heterogênea é a filtração. Olha só, esse aí é um conhecido nosso, né, que a gente faz aí praticamente quase todos os dias em casa ou no trabalho, que é quando a gente usa o coador de café. Então, olha aí, a filtração é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Por exemplo, fazer café utilizando o coador. Para obter a bebida, ela é coada, separando o pó do líquido, tá? Então, olha aí, a gente fez ali o café, né? A pessoa está passando pelo coador. No coador, né, vai ficar o pó, no caso, fica lá o pó no filtro de café, no coador, e passa só o líquido, né, já com o café ali, como a gente pôde observar, certo? Então, dessa forma, a gente fez essa separação, separando aí um sólido, que era o pó do café, e o líquido, né, o café pronto ali passando pelo filtro, certo? O outro exemplo que nós trouxemos aí de separação de misturas heterogêneas é a decantação. Olha só. E a decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. E ela pode ser realizada entre um líquido e um sólido e entre líquido e líquido, né, entre dois líquidos. No caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido. O sólido ficará depositado no fundo do recipiente. Para esse processo, é utilizado o funil de decantação. Por exemplo, separação de água e areia, ou separar água de um líquido menos denso, como o óleo, né? Aquele nosso exemplo clássico ali de mistura heterogênea, que era a água e o óleo, né? Que a gente viu que eles formam fases, certo? A gente fica ali com o mais denso, que é a água, localizado no fundo do recipiente. E em cima a gente tem o óleo, certo? Então, para ser feita essa separação, vai ser utilizada a decantação. Como que acontece? Vamos observar aí na próxima imagem. Então, olha aí, nós temos primeiro a separação ali da água com a areia, né? Então, olha aí, o sistema formado por um sólido e um líquido, no caso, uma água barrenta, como a gente já viu exemplos que a gente tem dos rios, né? Que tem alguns que têm águas barrentas por causa dos sedimentos. O que vai acontecer? Essa água, temos aí uma amostra dessa água, aqui, ó. Temos uma amostra dessa água barrenta. E aí a gente deixa essa água em repouso, né, por um tempo, e aí você vai observar que esse material, esse sedimento, ele vai descer todo para o fundo do recipiente. Ele vai decantar, né? Esse é o processo de decantação. O que for sólido fica no fundo do recipiente e o líquido, né, aqui como a gente está observando. Então, assim a gente tem essa separação. E aí utiliza-se a sifonação para retirar, ó, somente o líquido. Então, nesse outro recipiente, a gente retirou somente o líquido e o sólido, né, o sedimento, ficou separado lá no outro recipiente. Agora, um sistema formado por dois líquidos, como é o nosso exemplo aí da água e do óleo. O óleo é um líquido menos denso, ele vai ficar aqui em cima do nosso funil de decantação, certo? E a água, como é mais densa, fica aqui embaixo, né? E aí vai ser possível separar primeiro somente a água, como a gente está observando aqui nessa imagem, tá bom? Por causa da diferença de densidade desses elementos, tá? Então a gente utiliza aí tanto para separar um sólido de um líquido, quanto para separar um líquido de um outro líquido, tá bom? Então a gente visualizou aí como que acontece a decantação. Na sequência, a gente observa um outro processo de separação de mistura heterogênea, que é a dissolução fracionada. Vamos observar como que acontece. A dissolução fracionada é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. É utilizada quando há, na mistura, alguma substância solúvel em solventes como a água. Após o método de dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como a filtração ou destilação. Por exemplo, açúcar misturado acidentalmente com areia. São dois sólidos, né? O açúcar e a areia estavam misturados. Como é que a gente separa? Vai ser preciso fazer a dissolução fracionada. Como acontece? Vamos ver na próxima imagem. Olha só. Então, tem um outro exemplo que a gente traz, né, de como acontece a dissolução fracionada. A gente tem naquele primeiro recipiente lá areia, sal e água. E aí a gente quer saber como é que a gente vai separar esses três elementos.
né? Que a gente tem aí 2 sólidos e um líquido. Areia mais sal, mais a água, que é o líquido, estão aqui nesse primeiro recipiente. Então acontece aí a dissolução fracionada, né? Como a gente pode observar. A areia, ela foi se depositando aí no fundo e restou aí a água com o sal, né? Que foi passar por um processo de filtração, né? Quando passamos aí pelo filtro, o que acontece? Ficou a areia, né, no filtro e passou ali, ó, pelo funil, no caso, a água e o sal, certo? Depois, a gente precisa utilizar a ebulição. A gente precisa fazer essa água ir para sua forma gasosa, né? Então, se transformar em vapor de água. Adicionamos aí a ebulição, certo? Colocamos aí, ó, no fogo aquele recipiente com água e sal, certo? O que acontece? A água evapora na sua forma aí de vapor de água, né? E o sal, os cristais de sal ficam depositados aí no fundo do recipiente. Então, ó, todo esse processo aí para que a gente pudesse separar a areia com o sal da água, foi feito aí todo esse passo a passo para que eles pudessem ser separados. Então, esse processo aí ele é chamado de dissolução fracionada, certo? E a gente continua falando sobre a separação de misturas heterogêneas. Agora a gente vai observar um método que é a separação magnética. Nesse caso, a gente vai usar um ímã, como a gente está visualizando aí na imagem. Então, a separação magnética, ela é a separação de metal de outras substâncias mediante o uso de um ímã. Por exemplo, para que a gente possa separar a limalha de ferro, que é um metal, de enxofre, né, em pó ou areia. Então, olha só, nós temos aí na nossa imagem esse ímã, que é esse em formato de C, que a gente está observando aí em vermelho, ele vai atrair o ferro, né, justamente por causa ali, como a gente sabe, né, porque ele é magnético, né, então ele vai atrair o ferro, no caso, a limalha de ferro, que é um metal. Então, aí a gente vai poder separar da areia, né, ou do outro material que esteja na forma de pó, por exemplo. Tá bom? Então, assim, utilizamos aí o ímã para fazer a separação magnética. O outro exemplo que a gente visualiza é a ventilação. E a ventilação é a separação de substâncias com densidades diferentes. No processo de ventilação, a mistura é submetida a uma corrente de ar. Assim, o componente menos denso da mistura é levado pelo vento. Por exemplo, separar grãos e suas cascas, que é o que esse senhor está fazendo aí com esse equipamento. Ele está jogando para cima esses grãos, né? E como o grão é mais pesado, ele vai cair de volta aí nessa peneira, né? E as cascas, que são leves, o vento vai levar. Então, ele está usando a ventilação para fazer essa separação. O outro método utilizado é a levigação, que é a separação entre substâncias sólidas. E é um processo utilizado pelos garimpeiros e que é possível graças à densidade diferente das substâncias. Por exemplo, o ouro separa da areia na água porque o metal é mais denso do que a areia. Então, a gente está vendo aí na imagem, né, ele utiliza esse equipamento, que é chamado às vezes de bateia, e aí quando ele vai coletar, vem areia, né, vem outros sedimentos, por exemplo, e aí tem também o ouro, que é o que ele quer. Então, para separar, ele utiliza aí a água, né, a água vai tirando ali a areia e vai deixando somente o ouro no fundo do recipiente. O outro método é a peneiração, ou também chamada tamização. A peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira, né? Olha aí, por exemplo, peneirar o açúcar para separar grãos maiores para fazer um bolo apenas com um açúcar mais fino. Então, ali, ó, na peneira ficam os grãos maiores em cima e passam os grãos mais finos, que é o que ele quer utilizar para fazer o bolo, certo? O outro tipo de separação que nós temos aí é a flotação, que é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, o que é feito através da adição de substâncias na água que propiciam a formação de bolhas. As bolhas formam, então, uma espuma, né, separando as substâncias. E esse processo ele é utilizado no tratamento da água, né? Quando a gente quer fazer ali a limpeza da água, para retirar ali impurezas, precisa passar por essa etapa de flotação. Uma outra etapa que também acontece no tratamento da água, que é uma separação também de misturas, é a floculação. Também usada no tratamento da água, a floculação é um método de separação de misturas. Nesse processo, uma substância coagulante é adicionada à água, mas em vez de bolhas, são formados flocos que se dirigem
à superfície, né? No nosso modo de falar, né, popularmente, ele vai ficar boiando, né, como a gente viu ali, ó, se dirigem à superfície, né, da água, ou seja, fica boiando ali na água. Nesses flocos, olha aí, estão os elementos que podem ser separados. E o outro método que a gente observa é a catação, nosso último método aí de separação de misturas heterogêneas. A catação é o método mais simples para a separação de misturas. É realizado de forma manual, separando partes sólidas, certo? Por exemplo, separação dos materiais do lixo, né, quando a gente faz ali a coleta seletiva, por exemplo, ou separação de sujeiras de grãos. Ali a pessoa está catando o café para tirar as sujeiras e deixar somente o grão de café. Quando a gente vai fazer o almoço, por exemplo, vai catar o feijão para tirar pedra e outras impurezas para deixar só o grão do feijão, certo? Muito bem, então foram esses aí os métodos de separação de misturas que a gente pôde observar na nossa aula. Espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido também, e a gente se vê na próxima aula.